Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, 17 e 18. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Direto ao assunto. É muito importante estudarmos escatologia, aprendermos a respeito do tempo do fim. Mas nós incorremos em um perigo se não vigiarmos, visto que em determinados blocos do Apocalipse se fala muito sobre a besta, o anticristo. Nós devemos manter aquela linha, aquele princípio fundamental. A base de nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. A propósito, a gente leu este verso de Apocalipse, aliás, 2 versos, Apocalipse 1, 17 e 18, uma declaração do próprio Jesus Cristo. Ele disse para João que estava caído, tinha tido a primeira visão do Apocalipse, uma visão muito forte. Foi a visão, ele viu o próprio Senhor glorificado. E dado ao impacto que ele teve, ele caiu. Por isso, então, que Jesus disse, tocou nele antes, em João, e disse, não temas. Isto é, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto. Olha, você já viu? Já ouviu de alguém que deu a sua biografia do após-morte? A gente ouve hoje pela imprensa, seja ela escrita ou televisiva, a gente ouve nos noticiários sobre a morte de famosos, seja no campo político, no campo cultural, no campo literário, no campo esportivo. Então, morrem os famosos. Aí, então, vem as lamentações. Aliás, lamentações que é de direito, pois estas pessoas, de algum modo, elas influenciaram a sociedade. E a gente ouve o termo descansa em paz. Mas nós nunca ouvimos de que algum famoso veio e apresentou um relato desse de si mesmo. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ah, Jesus! Jesus, aquele que ao ressuscitar,
ele subiu ao Pai. E ao voltar, ao reaparecer aos discípulos, ele veio com este equipamento. Ele disse: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Isso é lindo demais. Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. E agora, em Apocalipse, ele fala para o apóstolo que foi encarregado por ele de escrever, de contar à igreja a sua volta, as coisas referentes à sua volta, que será breve. E então, ele se identifica dizendo: estive morto. Isso deve fazer a nossa fé crescer. Isso é o fundamento, deve ser o fundamento da nossa fé. A gente fala sim, a gente aprende sim sobre a besta, o anticristo, mas a gente não perde o alvo, a gente não perde jamais o alvo de que Jesus é o Cristo de Deus. Lembrando lá da 7ª trombeta, quando houve o soar da 7ª trombeta e aquelas vozes que João ouviu vinda do céu, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, aleluia, e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Algumas pessoas ficam perguntando: mas, então, são dois? Na realidade, é pai e filho? Não. Note o final do cântico, o final da declaração. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, isto é, de Deus, do Todo-Poderoso, do Pai e do seu Cristo. Cristo é a manifestação do Pai, a manifestação de Deus em carne. Lembre-se, o Verbo, isto é, a palavra, aquela palavra da qual, através dela, Deus criou o universo. E então, esta palavra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, o cântico do momento do soar da 7ª trombeta não fala de dois. Note, repetindo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele, note, no singular, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Não diz, eles reinarão. Ele reinará
pelos séculos dos séculos. Aleluia! Paulo, aos Efésios, capítulo 1, falando sobre o mistério da ressurreição, ele disse que Jesus ressuscitou e subiu, assentou-se à direita da majestade, muito acima, note, muito acima de todo principado, de toda potestade, autoridade, domínio e poder, e recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Agora é Filipenses 2:11. O nome que ele recebeu foi o nome do Pai, que é Jesus. Ele completa, Paulo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, isto é, o Pai que tomou a forma humana, manifestou-se como Filho. Concluindo o vídeo, vamos repetir aquela declaração que ele fez para João, que estava caído, com certeza, tremendo de medo. Não temas, eu sou o primeiro. Note, ele não é o segundo, não. Eu sou o primeiro. E o último, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Jesus, jamais queremos perder o nosso alvo de ti. Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Te esperamos. Te aguardamos como a nossa bendita esperança. Não vamos te perder de vista nestes estudos, mas, pelo contrário, vamos enfatizar a tua divindade, a tua humanidade e declarar sempre que tu és o nosso Deus forte. Amém e amém.